Gente boa, vem cá. Deixa eu trazer um assunto importante e uma análise que a gente faz em relação às mudanças que ocorrem com o avançar dos anos no nosso país. Ter filhos já foi prioridade para muita gente. Mas eu quero saber de você que está aí, principalmente você que é um casal, que está num relacionamento recente, que está fazendo planos para se casar. Você, homem, você, mulher, tem vontade de ter um filho? Tem vontade de ter uma filha? Gente, os tempos realmente mudaram. E tudo que a gente percebe nas rodas de conversa foi analisado através da estatística. Os números estão mostrando isso. O Brasil registrou o menor número de nascimentos em quase 50 anos, isso de acordo com os dados e levantamentos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Fernanda já foi casada e hoje mora sozinha. Mas a decisão de não ter filhos não tem nada a ver com o estado civil. Ela faz parte de um grupo crescente de mulheres que escolhem outros caminhos para a vida adulta. Eu sempre optei por isso e acho que teve uma facilidade também porque a minha família não pressionou. Então foi muito bom, assim, porque ninguém ficou, quando é que você vai me dar um neto, né? Eu já fui casada, eu sou divorciada e respeitaram a minha opção, né? E eu sei que é uma coisa difícil, porque geralmente as famílias cobram, né? Mas eu queria realmente priorizar minha carreira, viagem, outras coisas, né? As brasileiras, de fato, estão tendo menos filhos. O que antes era apenas uma impressão no dia a dia foi confirmado por uma pesquisa feita pelo IBGE em cartórios de todo o país. E mais, o levantamento revelou que em 2023 foi registrado o menor número de nascimentos em 50 anos. Foram mais de 2,5 milhões de nascidos em 2023. Essa quantidade é 12% menor que a média de nascimentos nos 5 anos anteriores à pandemia. O que a gente tem percebido pós-pandemia é uma redução ainda mais acentuada. Essa redução vem se apresentando acima do que a gente realmente esperava. Ou seja, o número de filhos por mulher vem reduzindo-se drasticamente, com uma alteração também na composição dessa família, com a tendência à redução do número de filhos nas mulheres em idade mais jovens, uma tendência ao aumento do número de filhos em mulheres com idade mais elevada. Então, nós temos uma transformação demográfica esperada em função da transição demográfica brasileira. O professor do Instituto de Geografia da Universidade Federal de Uberlândia observa ainda que a cidade acompanha o ritmo brasileiro, mas com algumas diferenças importantes. Uberlândia é uma cidade que vem crescendo, a sua população vem crescendo rapidamente. Entre os dois últimos censos, esse crescimento foi de mais de 18% bruto, né? Mas esse crescimento ele acontece, evidentemente, pela entrada muito grande de imigrantes, de pessoas que vêm para Uberlândia trabalhar, viver em Uberlândia. A taxa de natalidade de Uberlândia é menor do que a média brasileira. Ou seja, o número de filhos também por mulher, a taxa de fecundidade também vai se expressar num valor menor do que a média brasileira. Então, também, Uberlândia precisa ficar bastante atento com essa redução efetiva do número de filhos por mulher, uma redução do número de crianças, a necessidade de reprogramação de todo o sistema público de ensino, de serviços em geral, né? Esse novo cenário faz com que mulheres como Fernanda se reconheçam em muitas outras escolhas individuais que, somadas, revelam uma mudança cultural em curso. Eu tenho outras amigas que também não optaram por não ter filhos, né? E por carreira mesmo, né? Várias quiseram. Eu tenho uma amiga que é arquiteta e disse, olha, eu não quero, né? Tenho uma amiga psicóloga também que não quis. Então, assim, de um grupo de amigas, vamos dizer, de adolescência, que hoje tem a mesma faixa etária que eu acho que, assim, de uma meia dúzia, umas 4 optaram por não. Quer dizer, mais de 50%, né, delas optou por ter uma vida mais voltada para a carreira, mais voltada, né, para as coisas que desejava, enfim. À medida que nasce menos gente e as pessoas vivem por mais tempo, acontece o que os especialistas chamam de inversão da pirâmide etária. Isso ocorre quando a base, formada por jovens, encolhe, enquanto o topo, formado por idosos, se expande.
um desafio enfrentado por diversos países ao redor do mundo. De forma geral, a gente tem que pensar em duas coisas. Primeiro, na previdência, na aposentadoria. O que mantém o pagamento da aposentadoria das pessoas? Ter jovens trabalhando. Então, se você tem um número menor de jovens e maior de pessoas que a gente chama de que não são economicamente ativas, que são as pessoas que não trabalham, os aposentados, você não tem renda o suficiente para bancar essas pessoas. A segunda é que, com a longevidade da população, a gente passa a ter mais idosos, que demandam outro tipo de cuidado. É um processo das pessoas ficarem mais velhas e demandarem outro tipo de cuidado. Então, o país tem que pensar, ao mesmo tempo, de um lado econômico, como uma questão de saúde pública também. É um tema multifacetado e que demanda que as nossas autoridades passem a ter um olhar cuidadoso e uma tentativa de refletir sobre como, não sei se solucionar, mas pelo menos lidar de frente com essas questões. E encontrar alternativas, né? Encontrar alternativas. Mas, ao mesmo tempo, é bom saber que as pessoas estão mais conscientes para ter um filho, para ter uma filha.